poder cantar ao Senhor um cântico novo. Vamos celebrar a Deus com toda a alegria. Vamos ver juntos que Ele é digno de glória, de majestade, de louvor e de honra. Então cante com todos os seus pulmões, cante com alegria, exalte o Senhor, esse salmo tão especial para a nossa história. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, louvai a sua salvação. Vamos anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém? Diga glória a Deus. Vamos juntos. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, louvai a sua salvação. Anunciai entre as nações, todas as nações, a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, muito mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos ver juntos suas vozes, vamos cantar bem forte o coro ao Senhor. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Senhor, nós te adoramos, Deus, porque nós reconhecemos que toda a glória é tua, toda a honra é tua, e nós amamos te adorar, nós amamos bendizer o teu nome, nós amamos declarar quão grande tu és. Nós, Deus, temos prazer enorme em exaltar a tua presença, e a nossa resposta diante da tua grandiosidade, a nossa resposta diante da tua majestade é nos entregarmos a ti, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que quem não negar tudo por amor a ti não tem como ser teu discípulo. Quem não
carregar a própria cruz, quem não considerar o Senhor como o maior tesouro, jamais, ó Deus, viverá como o Senhor. Por isso, Pai, nós queremos reafirmar que tudo que nós temos é Teu, Senhor Jesus. Tudo que nós somos é Teu, que todos os propósitos, aspirações, objetivos, realizações são para a Tua glória e são Tuas, ó Pai. E nesse culto, Deus, em que nós celebramos mais um ano de existência como igreja, nós declaramos tudo é Teu, nós entregamos tudo a Ti, Senhor, e toda a glória é Tua hoje e para sempre, Jesus. Quero saudar a igreja na graça e paz do Senhor Jesus, amém? Uma alegria muito grande estar com vocês aqui quando o pastor está comemorando seus 93 anos de idade, né? E a igreja, é uma data especial, né? Uma data, mas assim, primeiramente agradecer a honra e o privilégio de poder estar trazendo a palavra hoje, em especial pelo aniversário da igreja, são 93 anos da Igreja Batista Paulistana, e eu sempre penso assim, a Igreja Batista Paulistana não começou há 93 anos. Ela começou muito antes disso, e vai muito além disso, né? Porque ela é a Igreja de Jesus, né? E a Igreja de Jesus está aqui, na Paulista, né? Na Paulistana, na região, há 93 anos, mas ela também está em diversas partes do mundo, em diversos outros bairros, na vida de outros pastores, pessoas que já passaram por aqui, pastores que foram formados aqui também, igrejas que foram formadas por aqui. Então hoje nós estamos comemorando o fato de estarmos a igreja nessa localidade há 93 anos, mas ela tem estado presente em diversos outros locais, não somente aqui, mas em outros locais, como lá no nosso ministério Razão para Viver. O pastor colocou muito bem, ele é o nosso presidente, né? E como presidente ele tem uma responsabilidade muito grande no nosso ministério, mas ele não tem só uma representatividade jurídica conosco ali, mas ele tem uma representatividade pastoral. Então ele nos ajuda, nós temos trabalhado com mentoria com outros pastores no Brasil e fora do Brasil. Ele participa conosco nesse projeto, né, faz parte de estarmos ajudando esses pastores, e a igreja tem nos abençoado com a vida do seu pastor, com a competência do seu pastor e também na parceria, né, que graças a Deus o Razão para Viver tem feito com a igreja aqui, nas edições, nos vídeos, e isso tem sido uma bênção para a manutenção do nosso ministério, esse ministério que está indo além das rádios, né? E hoje não só também nas mídias, mas também na vida de muitas outras igrejas por todo o local. Então, parabéns à igreja, 93 anos, presente para vocês, presente de muitos frutos, né? E posso falar dos frutos ali do Razão para Viver, muitos pastores sendo abençoados pela vida de vocês, muitas igrejas sendo alcançadas pela vida de vocês, as ofertas de vocês e pela contribuição expressiva do pastor Alex ali conosco. A igreja fez 93, você fez 39, Alex? Como é que é? Não. 40 já, Alex? Não. Mas assim, mas uma alegria mesmo estar com vocês. E como o pastor Alex colocou, nós estávamos orando e pensando naquilo que Deus tem para a vida dos irmãos. Deus tem uma palavra para você que está aqui hoje, você que está nos assistindo na internet, faz parte dessa comunidade tão importante e expressiva aqui na cidade de São Paulo, no estado, como dessa igreja. E a palavra de Deus para nós nessa manhã, ela tem um valor muito importante, porque é a palavra de Deus, foi a palavra que Jesus nos deu, é a palavra que eu quero transmitir só para vocês, que não é uma palavra minha, mas é uma palavra de Jesus e uma palavra de Deus. Então, quando você estiver ouvindo essa mensagem, entenda assim, não é o pastor Fernando que está falando, né, mas foi Jesus que falou. Foi que Jesus falou através da mensagem de Deus e nós vamos observar isso aí. Então, eu quero orar mais uma vez e pedir a direção para que a gente fale a palavra de Jesus, a palavra que Deus tem para cada um de nós e para a igreja, para que nós possamos sair convictos que nesses 93 anos, né, tem muita coisa ainda para ser vivida, muitas coisas a serem feitas, uma geração nova a ser alcançada. E essa igreja sempre está na vanguarda, né? Então nós estamos vendo aí todo esse preparativo com a internet, porque essa é a nossa realidade hoje também, de alcançarmos pessoas que não estão só aqui no bairro, mas muito fora do bairro, na cidade, em outros estados e outros países também. Então feche seus olhos e vamos orar nesse momento.
Pai querido, muito obrigado por esse momento tão santo, tão especial, em que nós comemoramos que há 93 anos atrás, homens e mulheres se reuniram aqui nesse local, tendo no coração o desejo de iniciar uma igreja, que fosse uma igreja viva, eficaz, uma igreja forte, uma igreja que expressasse o seu amor, que tivesse sabor nesse mundo. Por isso nós te agradecemos aqueles pioneiros que tiveram essa iniciativa, ainda um bairro sendo construído, uma cidade sendo construída, e o Senhor os trouxe aqui para dar início a essa obra que o Senhor nos coloca sobre todo nós a responsabilidade de continuarmos. Mas nós estamos aqui para agradecer a vida de todos aqueles pastores, membros, diáconos, líderes, jovens, crianças que passaram por aqui, Senhor, e fizeram a história. Essa igreja tem uma história bonita em missões, essa igreja tem uma história bonita em formar outras igrejas e pastores, e nós te agradecemos que nesse tempo novo o Senhor colocou um pastor jovem entre nós, o pastor Alex e sua família, um pastor com competência, capacidade, instrução, visão, sonho, um homem de Deus, e nós te agradecemos, porque é assim que essa igreja vai continuar sendo expressiva, é assim que essa igreja vai continuar cumprindo o seu propósito. Entendemos o pastor Alex como um profeta do Senhor, um servo do Senhor, um anjo do Senhor para essa igreja. Por isso nós comemoramos com ele, Senhor, essa celebração dos 93 anos, certos de que não estamos terminando a vida, estamos simplesmente começando um novo ciclo, um novo momento. Um momento que no futuro as pessoas vão lembrar que as pessoas que passaram aqui nessa geração e geração marcada por essa tragédia da pandemia, a Igreja Batista Paulistana não cedeu, ela continuou firme, ela continuou o seu propósito, a sua missão, tendo sabor aqui na cidade, sendo luz aqui na cidade. E eu tenho certeza que os irmãos que estão aqui, que estão nos assistindo e que pertencem a essa comunidade, Senhor, serão lembrados como pessoas que marcaram a sua geração, na confiança em Deus, na esperança no Senhor, na alegria do Senhor. Por isso, Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de cada um de nós estarmos aqui nesse tempo, nessa geração, não para repetir, mas para fazermos algo novo, algo diferente, algo que realmente vai ser sal e luz para esse mundo, para essa geração que está perdida, que está perdendo os seus valores. Por isso, muito obrigado a Deus pela vida de todos, muito obrigado pela vida do nosso pastor Alex e sua família, e o privilégio, Senhor, de ter essa geração nessa igreja, geração novas de pessoas, jovens, adultos, anciões, Senhor, pessoas que de todas as gerações e tempos que estão marcando essa época aqui, para serem lembrados para sempre também, e agradecidos também. Por isso, pedimos para que o Senhor nos continue nos orientando, nos dirigindo e nos ajudando. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero começar com vocês através de uma leitura muito importante, muito significativa quando nós pensamos no aniversário da igreja. A importância que a igreja tem, a relevância que a igreja deve ter, porque é assim que devemos ser. Quando Jesus pensou a igreja, quando ele pensou os membros da igreja, quando ele pensou em você e em mim, ele pensou que nós devemos ser, para essa geração, luz e sal. Nós devemos realmente representar um sabor e uma iluminação nesse tempo tão sombrio que estamos vivendo. Veja, nós estamos tendo um privilégio meio difícil, né? Quando a gente pensa na pandemia e toda essa dor que o mundo nunca passou nessas gerações, e pensar que nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo, como resposta para esse momento tão dramático que estamos vivendo. E quando Jesus pensou na sua igreja, ele não tinha um pensamento somente ali, naquele momento. Ele olhava para o futuro, ele olhava 2000 anos à frente, ele olhava 3000 anos à frente, ele olhava para você e para mim. E o desejo dele é que todos nós fôssemos, para essa geração, sal e luz. E eu quero convidar você a ler essa passagem que está em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13
até o versículo 16. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 16. O texto diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo, e é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que estás nos céus. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Interessante esse texto, porque a primeira coisa que ele me traz à mente é o sal, tempero, algo assim que dá sabor, né? E quando eu penso nisso, eu penso logo na minha esposa, porque ela cozinha muito bem, ela não salga as coisas, ela tempera as coisas, né? E às vezes eu acho que ela é tipo um alquimista, sabe aquelas pessoas que mexem com tempero, mexem com química, mexem com isso, aquela coisa, faz aquela mistureira toda e a coisa dá certo, funciona, né? E a coisa fica boa, né? Quando os pastores vão nos visitar lá em casa, é interessante que eles sempre chegam na hora do almoço. Não sei porquê. Pastor Alex chega lá, eu estou chegando aí 11h30. Ah, tá bom, pode chegar 11h30. Então, porque os temperos da Ieda são conhecidos, né? Comida, a forma que ela faz, então é aquela coisa saborosa, e eu sempre elogio ela, né? Todos eles já sabem. Quando eles sentam na mesa comigo, seja qual for a refeição, seja qual for a visita, eu falo: querida, ninguém está falando nada, mas eu vou te falar, a tua comida está uma delícia. Aí fica todo mundo constrangido e começa a falar também. Não, Ieda, está gostosa mesmo, que o Fernando deu tempo da gente falar. Porque eu gosto de louvar a minha esposa, agradecer a minha esposa, honrar a minha esposa, porque realmente ela cozinha muito bem. E eu quero ressaltar isso para que ela continue cozinhando bem, na verdade, né? Mas assim, eu sei que isso é uma gratidão, é uma honra, é um privilégio, é uma verdade, mas quando a gente pensa também na vida, que a maneira de nós glorificarmos a Deus é nós entendermos que aquilo que venhamos a fazer precisa ter sabor, precisa ter gosto, precisa, sabe, ter um preparo, ter um cuidado, ter um zelo. O sal naquela época representava preservar o alimento. Eles não tinham refrigeração e a maneira em que eles conservavam os alimentos é através do sal. O sal também servia para que pudesse salgar, dar o sabor ao alimento como um tempero. Mas o sal também servia para ser jogado na estrada quando já não teria serventia nenhuma, quando ele não prestava mais para salgar, nem para conservar, quando ele não tinha mais valor nesse sentido. Então eles eram jogados nas ruas, ali na terra, porque ali não ia nascer mais nada por causa do sal. Então interessante, né? O mesmo sal que preserva, o mesmo sal que dá o sabor, ele também é colocado numa condição que vai ser pisado, porque ele já não tem mais serventia para aquilo, e aonde ele for jogado, até aquilo não vai nascer mais nada ali por causa desse sentido. Quando a gente olha esse texto, que nos chama a ser sal, nos chama a ser luz, interessante que esse texto nos leva à ideia também dessa luminária aqui, né? Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Lâmpada, você imagina uma lâmpada assim, naquele tempo não era lâmpada, era lamparina, era uma pequena vasinho, né? Não vou saber te explicar direitinho, mas era uma pequena lamparina, um vasinho com um pouco de azeite, né? E ali eles faziam a luz da casa. Então, não era uma lâmpada grande, não era uma vasilha grande, porque poderia incendiar, pegar fogo. Geralmente, era uma lamparina pequena que iluminava a casa durante a noite.
E é interessante que quando as pessoas, e eles ficavam a noite inteira com aquilo aceso, porque no outro dia eles iam precisar de novo do fogo. O fogo era uma coisa importante, e não era alguma coisa fácil de se fazer. Hoje você vai na cozinha, aperta o botão, né, do fogão, os fogões são elétricos e ele acende. Ou você pega um fósforo, simplesmente pega e acende. Naquela época não tinha nem fósforo, nem fogão elétrico. Então, quando eles conseguiam e faziam fogo da maneira manual deles, eles tinham que conservar aquela chama, para que ela pudesse servir para iluminar, seja servir para pôr no fogão, para fazer comida. Então, aquela luminosidade também durante a noite, para proteção. E então, eles conservavam aquilo sempre aceso e sempre alimentado. Não dá para não fazer uma lâmpada, né? Uma lamparina gigante, que aí não precisa pôr toda vez. Não, lá toda vez eles precisavam pôr um pouco de óleo, porque cabia pouco óleo. Não é porque eles não sabiam fazer vasilhas maiores, eles não faziam maior porque isso iria ser perigoso. Então, a necessidade de se abastecer sempre essa lamparina. Mas o interessante aqui é que ele fala assim: não adianta você ter um recurso tão formidável como o fogo, como a luz, que ilumina, que faz a comida, que traz proteção à casa durante a noite, em termos de assalto, que vai aquecer muitas vezes. E as janelas naquela época era interessante porque eram janelas pequenas, geralmente arredondadas, mas só num canto da parede, e as casas eram escuras. Então, por isso que eles precisavam sempre dessa lamparina para manter acesa a casa. O interessante é que fala assim: olha, não adianta você ter um recurso tão magnífico como o fogo, como a luz, que representa tudo isso, e você escondê-la dentro de um cesto ou dentro de um vaso. Eles só faziam isso quando eles saíam de casa para viagem. Eles iam fazer uma viagem muito longa, passar vários dias fora de casa. Então, para manter a lamparina acesa sem correr riscos, então eles colocavam uma vasilha nessa lamparina, no sentido de proteger. Mas ali não servia para nada. É só para conservar o fogo, para que quando eles viessem, tivessem a chama para poder tomar as providências que eles precisariam com aquele fogo. Ele fala assim: olha, não adianta nada você ter um recurso desse, que promove segurança, alimentação, o aquecimento, se você escondê-la. Se você só ter ela debaixo de um cesto. E a ideia é: a igreja não pode estar debaixo de um cesto. A igreja não pode estar servindo como um sal para todo mundo pisar, porque já não tem mais sabor, não tem mais significado. A igreja precisa se manter viva, com sabor, protegendo, guardando. Lembra, o sal tem essa ideia de tempero, mas também de preservar. A luz tem a ideia de manter a claridade, mas também de aquecer e promover para fazer a comida. E a gente poderia gastar muito tempo falando sobre isso. Mas o importante nesse texto é que Jesus está querendo ressaltar a nossa importância. Ressaltar que aquilo que estamos fazendo, aquilo que estamos vivendo, aquilo que realmente importa, que são as nossas obras, elas devem salgar e elas devem iluminar esse tempo em que estamos vivendo. Quando isso foi colocado dentro do ensinamento de Jesus, foi colocado na ideia de que, não que nós estamos sendo o sal pisado ou a luz escondida, mas é que nós devemos entender o privilégio que nós temos de ser esse sal para essa geração, de ser essa luz para essa geração. O objetivo da mensagem de Jesus, o objetivo do texto, não é nos recriminar, falando: olha, vocês só servem para ser pisados, ou vocês só servem para nada, porque vocês estão escondidos ali. Nós temos que tirar o cesto, tirar aquela proteção e deixar a luz brilhar, a luz aquecer, a luz fazer a comida. Nós precisamos pegar o nosso sal e ele ter sabor e proteção. A perspectiva de Jesus, quando ele ensina os seus discípulos sobre isso, não é apontá-lo aquilo que eles não estavam sendo,
porque eles estavam aprendendo. Ali foi uma das primeiras lições de Jesus, em que Jesus está ensinando: olha, vocês são, não é vocês deveriam ou vocês serão, vocês já são. O verbo está nesse sentido de que nós já somos o sal e nós já somos a luz. Mas que tipo de sal, que tipo de luz? A perspectiva de Jesus é que nós venhamos a ser esse sal que dá o sabor, que traz a proteção para que, nesse momento em que estamos vivendo, sermos a luz que ilumina, a luz que clareia, a luz que aquece, a luz que promove o alimento e tudo aquilo que ela vem trazer para nós. Quando Jesus coloca isso, Ele não está nos recriminando, Ele está construindo em nós uma verdade, construindo em nós um princípio e um valor do que nós somos. Nós já somos sal, nós já somos luz. Mas que sal eu estou sendo? Que luz eu estou sendo? Será que Jesus pode pegar esse sal e fazer um tempero gostoso, uma proteção gostosa, que nem a Ieda faz as comidas dela, né? Muito gostosa, tal. E você fala: nossa, que maravilha! Será que as pessoas estão olhando para a sua vida e falam: que sabor tem a sua vida, que delícia que é você? Nossa, mas você é diferente, eu gosto de você, eu gosto de estar com você. Você parece que tem alguma coisa que eu não sei explicar. Nossa, quando você chega, parece que tudo fica mais claro, tudo fica mais nítido. Eu enxergo melhor os meus problemas quando eu falo com você e você ora comigo e você me traz uma palavra. Olha, parece que vem uma luz que eu não sei de onde. Deus, Jesus, estava ensinando os seus discípulos, não o que eles deveriam, nem o que eles vão ser. A ideia ali é de que eles já são. Eles já são, porque ali já havia começado um processo muito importante. Se vocês notarem, o livro de Mateus é um livro de ensino. Mateus teve uma preocupação com a educação e formação. Então, o evangelho de Mateus, diferente dos outros evangelhos, tem uma preocupação em estar mostrando o que Jesus ensinou, como Jesus ensinou, as preocupações do ensino de Jesus. E quando você vê dentro do livro de Mateus, quando essa história acontece, você vai perceber que ela acontece logo depois que Jesus começa a chamar os seus discípulos. Primeiro os discípulos de João foram e começaram a ser discipulados por Jesus. O discipulado é o princípio e início da igreja. Jesus começou a sua igreja através do discipulado. Aquelas pessoas que começaram a segui-lo, aquelas pessoas que começaram a ouvi-lo, aquelas pessoas que estavam aonde ele estaria. E o discipulado, Jesus está fazendo e fez o discipulado que estava fazendo ali, chamando os discípulos, e preocupados com esses discípulos, ele começou a ensinar, ele começou a andar com eles, começou a explicar para eles. Então a igreja de Jesus, a Igreja Batista Paulistana, ela começou muitos anos atrás. E nós cremos que nós somos dessa geração de discípulos de Jesus. Então quando você foi discipulado, ou faz discípulo, você está sendo esse sal, essa luz para esse mundo. Porque foi assim que Jesus fez. Essa mensagem não era para a multidão. Essa mensagem foi para os seus discípulos. A multidão estava ali, mas os discípulos estavam próximos dele, pertinho dele. Essa mensagem foi para os seus discípulos. Onde aconteceu essa mensagem? Como aconteceu essa mensagem? Como eu já disse, depois que Jesus começou a trazer alguns discípulos e a multidão começou a segui-los, porque viram Jesus fazendo milagres e viram Jesus falando coisas maravilhosas, a multidão e os discípulos de Jesus estavam ali, mas Jesus se preocupava em orientar e ajudar os seus discípulos. No momento em que Jesus trouxe essa palavra, veja onde Jesus estava, capítulo 5, a partir do verso 1, vocês vão ver que
existem algumas palavras que são fundamentais nós entendermos o que estava acontecendo ali. E às vezes a gente não tem essa compreensão dessa importância do que nós chamamos Sermão do Monte. Você vai ver que na sua Bíblia, Sermão do Monte, não está num versículo. E às vezes não está nem num sermão, está no ensinamento. Porque na verdade, o sermão ali, não foi um sermão que Jesus deu, foi um ensinamento. Essa palavra Sermão do Monte, ela não foi trazida do grego, do original, do aramaico, ou mesmo do latim, ou qualquer outra coisa. Sermão, nós entendemos que aquilo era um sermão, mas na verdade, mais do que um sermão, era um ensinamento. E eu vou mostrar isso para vocês no texto, que Jesus estava ensinando. Interessante que nós vamos nos deter nos primeiros versículos 1 e 2, para podermos entender essa ideia. Veja, certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Então, quem Jesus estava ensinando? A multidão ou aos discípulos? Aos discípulos. Jesus começou a ensinar os discípulos. Mas o interessante é que, quando Jesus viu as multidões que se ajuntavam, então ele viu, puxa, eu preciso resolver isso. Eu não posso me atrapalhar com isso, eu não posso me confundir com isso. Vou fazer algo estratégico, algo importante, para que na hora que eu estiver ensinando, eles possam aprender. Na hora que eu estiver pregando ou falando com eles, eles possam estar atentos a isso aí. Foi quando Jesus viu essas multidões se ajuntando, então ele subiu à encosta do monte. Não foi no monte. É o Sermão do Monte, mas Jesus se reuniu na encosta do monte. E tem uma razão para isso. E a palavra que vem logo em seguida, e ali sentou-se. Sentou-se. Interessante que nós estamos aprendendo duas palavras. Na verdade, não era um sermão, eram ensinamentos de Jesus. E na verdade, agora nós vamos aprender alguma outra coisa que os discípulos fazem. Quando diz aqui que Jesus sentou-se, essa é uma ideia da cátedra. Já viram falar a cadeira do professor, a cadeira do professor tal, na universidade. Então, quando o ensino, a ideia de cadeira veio dessa ideia do ensino sentado. Eu estive na Alemanha e fui lá onde Gutenberg, tinha sua empresa, onde Lutero começou a reforma, e eu fui na faculdade onde isso se deu, o colégio onde a reforma aconteceu, onde Lutero ensinava. Aí eu vi um monte de trono lá na frente da classe. Falei, mas o que é isso? Não é uma coisa mais que existe, uma classe com um monte de assentos assim, bem chiques, bem bacanas. Aí tinha o nome de cada professor ali, porque a cátedra ou o professor, a cadeira do professor, realmente assim, quando se ia dar uma aula, o professor sentava e dava aquela aula. Tanto que quando eu dou aula para os pastores, eu gosto de sentar, para eles entenderem que eu sou professor, Mas quando eu estou na igreja, eu gosto de pregar, eu gosto de falar, Mas assim, o ensino, naquela época de Jesus, já existiam os filósofos, já existiam os mestres, e quando eles andavam, as pessoas seguiam, e eles conversavam, falavam, explicavam, tiravam dúvidas, mas quando eles iam ensinar, o procedimento era esse. Eles sentavam, os discípulos, os mais próximos, ficavam ao redor, e ele passava aquele ensinamento profundo, o ensinamento mais importante era dado. Aí começou, aí eu vou brincar, tá, pastor? Os pequenos grupos. Os pequenos grupos começaram assim. Jesus sentado, os discípulos próximos, e ali se aprendia através da palavra, do relacionamento, da amizade, da intimidade. E foi isso que aconteceu nesse ensinamento do monte, no Sermão do Monte. Jesus se afasta um pouco da multidão, ou tenta estar mais próximo dos seus discípulos, para poder ensiná-los. Discipulado
é a alma da igreja, é o início da igreja. Mas os pequenos grupos é a preocupação em ensinar essa igreja, em que essa igreja aprenda relacionamento, aprenda intimidade. Então, aqui não é só uma retórica, não é só uma forma de expressão quando diz que Jesus sentou-se. Por que tem essa palavra sentou-se? Para dar essa conotação. No grego tem essa ideia mesmo, né? Essa conotação. O mestre sentou, agora é sério. Agora ele vai falar, agora nós vamos aprender. Ele está dando tempo para nós. Nós vamos construir alguma coisa legal aqui entre nós. E diz assim, e seus discípulos se reuniram ao redor. Se nós somos discípulos de Jesus, nós vamos nos assentar e vamos ficar ao redor. O que é ao redor? Próximo. O grupo próximo. O mestre vai nos ensinar. Nós vamos ouvir algo importante. Que algo importante é esse? É como sermos sal e luz para esse mundo. O objetivo do sermão já estava ali, foi o início do meu versículo para você. Nossa, se Jesus deu uma importância no resultado em sermos sal e luz, e aí, isso era tão importante, tão essencial para a vida dos discípulos e da igreja de Jesus, que ele teve o capricho de tentar se afastar um pouco da multidão, sentar para dar a ideia oficial daquilo de importância que ele ia passar, e com isso ele traz ao redor os seus discípulos. E ali a gente tem o primeiro grupo da igreja de Jesus. Como? Por que Jesus sentou? Por que Jesus se importou com os seus discípulos em separá-los? Porque o objetivo, como eles iam alcançar esse objetivo de ser sal e luz para o mundo? Como é que eu posso ser sal e luz? Porque eu já comecei com a resposta para vocês, né? Do sabor, de iluminar. Agora eu estou trazendo o início para vocês. Isso foi tão importante para Jesus, que ele parou, sentou, ficou ao redor, os seus discípulos ficaram ao redor e eles gastaram tempo com aquilo. Sabe com o quê? Com as mensagens, com os ensinamentos do que nós chamamos da bem-aventurança. Não sei se você sabe, mas bem-aventurança não é uma palavra cristã. Ela não está na tua Bíblia, né? Se ela está na tua Bíblia, eles já mudaram a versão, tá? A versão que realmente eles estão chegando à conclusão agora que, olha, não é bem-aventurança, é feliz, ou mais do que feliz, né? Mas algumas Bíblias ainda trazem bem-aventurados aquele, porque essa expressão vem do latim. Mas veio do latim? Então, da Vulgata, em que eles traduziram, que eles entenderam na época. E a gente precisa entender que é uma coisa de época e respeitar. Hoje nós temos muito mais ciência para sabemos trabalhar melhor as palavras e as traduções e entender, né, pelo nosso português, que se expressa melhor aquilo que foi colocado no grego ou no aramaico, aqui no caso, é a palavra felicidade. Eu pulo o latim, que não é bíblico, né? O latim é uma língua romana, né? Romana que a gente fala, ou, né, que veio dessa linhagem, não germânica, não, mas dessa outra, em que o latim foi a primeira língua depois do aramaico, do grego, do hebraico, que a igreja oficial da época introduziu como sendo a linguagem que se usaria nas igrejas ou nas Bíblias. Então o latim foi a primeira transliteração que eles fizeram, mas por uma igreja oficial, porque só o latim também era falado pelos sacerdotes ou por aquelas pessoas que dirigiam aquela reunião. Mas, encurtando a nossa conversa e o nosso ensino, né, a ideia aqui dessa palavra do grego, então não é bem-aventurança, porque não tem a ver literalmente com isso, mas tem a ver com felicidade. E a felicidade aqui é uma felicidade completa, uma felicidade dos céus e da terra. Então, quando você vai no original, ele te dá essa ideia de que, no português, se nós pudéssemos falar que seria uma felicidade do céu e da terra, essa felicidade que Jesus começa a ensinar,
que deve ser vivida e praticada pela igreja. Sabe por que a nossa igreja é triste? Ou as igrejas são tristes? Sabe por que os nossos cultos são fúnebres e os nossos pastores parecem agentes funerários? Porque nós trouxemos uma igreja do latim, em que a alegria e a felicidade não faz parte da ressurreição de Cristo. A igreja do latim comemora a morte, o terror da morte, a morte sendo a coisa mais importante. Então, toda a celebração da igreja oficial da época, e às vezes de hoje também algumas, é celebrar mais a morte do que a ressurreição. Aí nós somos tristes, nós temos um culto triste, nós temos uma vida triste. E não foi isso que Jesus ensinou. Jesus nos ensinou que nós devemos ser felizes, alegres, animados, pessoas realmente que vivam de tal forma que vai salgar esse mundo e iluminar esse mundo. E veja que tanto Mateus como Lucas, eles tentam colocar aqui todo o ensinamento de Jesus. Isso não foi dado num sermão só, ou numa mensagem só de Jesus, ou num ensinamento só de Jesus. Isso Jesus fazia regularmente com seus discípulos, e gota a gota ele ia explicando: olha, vocês têm que ser felizes, vocês têm que ser mais do que felizes no céu e na terra, vocês têm que viver essa felicidade, essa alegria. E a mensagem cristã, da construção dos discípulos e dos pequenos grupos e da igreja, era para que eles fossem felizes. Isso era tão importante que Mateus e Lucas, eles enfatizam essa frase várias vezes: mais do que felizes, ou em algumas versões, bem-aventurados, isso. Então, são vários bem-aventurados, ou vários felizes aqui, porque essa é a mensagem cristã. Nos fazer pessoas felizes e nós fazemos os outros felizes. A felicidade independe da circunstância. Eu posso estar vivendo um luto, eu posso estar vivendo uma situação difícil, eu sou feliz por causa de Jesus, das bênçãos. Mas eu não sou só feliz, eu sou alegre, porque a alegria é a luz da lamparina, a felicidade é o sal. Nós precisamos ser felizes, independente das circunstâncias. Eu sou feliz. Ser feliz é um ato de ser. Eu só sou quando eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Aí eu sou feliz. Por isso que ele está falando para a igreja: seja feliz, mas seja alegre também, porque nós temos motivos de alegrias, de coisas que acontecem maravilhosas na nossa vida. E a alegria move as nossas circunstâncias e move a nossa saúde, move o nosso bem-estar, move a igreja crescendo, move o meu corpo, o meu coração. E você vai achar várias passagens bíblicas que te mostram que a alegria nos renova, que a alegria nos fortalece, que a alegria nos traz saúde. E a alegria é alguma coisa que eu promovo, porque eu sou feliz. A felicidade vem de Deus para a minha vida, mas a alegria, eu é que faço acontecer, é eu que me disponho, porque a alegria é o quê? É eu viver intensamente alegre, porque eu tenho motivo para ser alegre, porque eu sou feliz. Não sei se está muito confuso, feliz e alegre, mas feliz é o estado de ser. A alegria é a minha lamparina acesa, mostrando a vida que eu tenho. Nós somos chamados, e essa mensagem foi tão importante que Mateus, que é o maior preocupado com os ensinos de Jesus, Lucas, que é um dos maiores historiadores da igreja de Jesus, eles enfatizam esses ensinos. Em Lucas está no capítulo 6, Mateus capítulo 5. Eles enfatizam esse ensino de ser feliz. Precisamos aprender? Sem dúvida. Tanto que Jesus parou, sentou e falou para os discípulos: feliz. E ele não estava falando assim, no futuro, vocês serão felizes quando? Não, feliz. A felicidade já está à nossa disposição. A felicidade, ela já existe, ela é real.
E ela acontece na minha vida quando eu deixo Jesus entrar no meu coração e me mudar. Aí a alegria, eu deixo a espontaneidade, eu deixo acontecer, eu quero que a minha luz brilhe. E dessa forma, isso aconteça. Bom, aniversário da igreja, a gente está comemorando 93 anos, eu gostaria de falar 93 minutos, mas não vai dar tempo. Mas haverá outras oportunidades. Mas o grande aprendizado para nós, que depois do processo do discipulado, o primeiro, não só o único, mas o primeiro, e vários outros ensinamentos de Jesus, estava baseada na felicidade. Não que teremos, mas que devemos ter agora. E a alegria que devemos promover, devemos deixar acontecer. Eu lembro que quando no ministério, já pastor, aqui em São Paulo, já no ministério há bastante tempo, sempre fui muito responsável, muito sério, muito estudioso, muito preocupado com a obra, com a igreja, muito sério com todas as coisas, e realmente eu tentava viver esse sal literalmente na minha vida, com cuidado com a minha família, com os meus filhos, com as pessoas que estavam ao meu redor, e eu queria que o meu sal fosse muito salgado, muito temperado e tudo mais. Só que eu esquecia que a minha luz não estava brilhando nem para mim e nem para os outros. A alegria não era uma expressão que encontrava espaço na minha vida e nem o que eu promovia nos outros. Foi quando eu fui acometido de um câncer que me levou quase a morrer. E eu fiquei internado 40 dias e 40 noites, né? Parece coisa da Bíblia, né? 40 dias e 40 noites. E literalmente foi isso que aconteceu. Inconsciente, quando eles extraíam o câncer e o meu rim, e eu vi a morte ali, né? Já sabia que eu estava na presença do Senhor, né? Cadê os anjos? A família toda, todo mundo preocupado, era muito sério mesmo, muita gente orando na época. Foi quando Deus me trouxe de volta e falou: salta o quê? Agora você vai iluminar a tua vida e a vida dos outros com alegria. Ensinar as pessoas a serem alegres, a igreja a ser alegre, não ser uma igreja do passado, uma igreja do latim, uma igreja que comemora o fúnebre, mas ser a igreja que Jesus ensinou a ser, uma igreja feliz e alegre, porque temos motivo para isso. E sabe que depois que eu salguei muito o mundo e comecei a iluminar um pouco a minha própria vida e a vida dos outros com alegria, eu estou vivendo muito mais. E estou fazendo as outras pessoas viverem muito mais. E eu estou muito mais curado. Imagina, eu já sou bonito, né? Fiquei mais bonito ainda depois. Então, sabe, a vida se torna diferente quando você é alegre e promove a alegria. Por quê? Por que podemos ser alegres? Porque existem situações e circunstâncias que nos favorecem a isso. Mas às vezes a gente está passando por situações difíceis, não tem problema, continua feliz. Continua feliz. E é isso que importa. Bom, pastor Alex, eu sei que você é uma pessoa feliz e uma pessoa alegre, eu tenho certeza disso, que eu te conheço já. E eu tenho certeza que o discipulado, como Jesus fez ali com os primeiros, e Jesus sentando e trazendo os próximos, eu sei que isso é uma realidade na sua vida e na vida da igreja, mas que hoje possa sair o ensino. Que tudo isso, para nos levar a ser sal e luz, é nós aprendermos sobre a felicidade e a alegria que nós temos que ter. Não só na comemoração do aniversário da igreja, mas todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe a igreja, que ela faça muitos outros aniversários, mas cada dia mais alegre e feliz, salgando e iluminando esse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, eu quero ver-te, eu quero ver-te.
Santo, 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 eu quero ver-te. Santo, 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 eu quero ver-te. Abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, eu quero ver-te, eu quero ver-te. Abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, eu quero ver-te, eu quero ver-te. Abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, eu quero ver-te. Meu coração, Pai, abre o meu coração, eu quero ver-te, eu quero ver-te, eu quero ver-te, eu quero ver-te. Amém. Que tempo especial de louvor, de cânticos, de adoração. Somos muito gratos às nossas equipes de música e de louvor. Eu quero te convidar a tomarmos parte da mesa do Senhor e celebrarmos o sacrifício de Jesus Cristo, o sangue de Jesus que foi derramado, a obra do Senhor Jesus realizada na cruz e também celebrarmos todos os méritos de Cristo, tudo que o Senhor fez por nós e que nos concedeu agora uma nova vida e o ministério da reconciliação. Eu quero convidar a você aí na sua casa a preparar os elementos agora. E nós teremos um momento de celebração da ceia como igreja, online e também em família. Eu quero convidá-los a orarmos ao Senhor, pedindo para que o Senhor Jesus esteja entre nós e que esse momento seja feito por Ele, para a glória dEle. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos permite a graça de sermos Teu corpo e o Senhor nos concede o privilégio de sermos salvos pelo Senhor Jesus, de sermos Teus filhos e de cooperarmos com a Tua missão. E nós agora nos colocamos diante do Senhor, aos Teus pés, clamando para que o Senhor sonde os nossos corações, para que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos quebrante, veja se há em nós algum mau caminho e nos faça agora celebrar o Teu sacrifício, a Tua vitória, a Tua obra na cruz
os méritos do Senhor e a continuidade da tua obra em nós, até que o Senhor venha. Nós agora fazemos isso em nome do Senhor e por isso, Jesus, nós te convidamos para estar entre nós e para estar presente em cada lar, em cada família, em cada coração que agora celebra conosco este momento. Nós oramos em temor diante do Senhor e cientes, ó Pai, do significado deste momento. Oramos em nome de Jesus Cristo e para a tua glória. Amém. Amém. E nesse momento eu quero te convidar então a tomarmos parte da mesa do Senhor. Nós sempre lembramos que esse ato deve ser feito em autoavaliação e também em celebração da obra do Senhor Jesus. Por isso é importante que você faça em atitude de oração. Nós também recomendamos que faça parte desse momento aqueles que professaram publicamente a sua fé no Senhor Jesus Cristo e demonstraram isso através de uma das ordenanças, que é o batismo nas águas. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você professou publicamente a sua fé nele, se você compreende o que isso significa, se você está em comunhão com Deus e também com uma igreja local, independente de ser a nossa igreja, você também é convidado a participar desse momento. Vamos então celebrar a ceia do Senhor Jesus. Eu vou pedir para que você aí comece a distribuir os pães com os membros da sua família. Se você está sozinho, você vai pegar aí o seu pedacinho de pão, né? E nós vamos agora nos lembrar daquele momento em que Jesus estava entre os seus discípulos e celebrando, né, aquele último banquete. Era a preparação da celebração da Páscoa do Senhor. Jesus Cristo se fez o nosso Cordeiro Pascal, aquele que tira os pecados do mundo. E a palavra de Deus nos diz assim, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu lhes transmiti aquilo que eu recebi do Senhor, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é meu corpo que é entregue por vocês e façam isso em memória de mim. Então, gostaria que os irmãos agora tivessem um momento de oração, agradecendo a Deus pelo seu sacrifício, agradecendo porque ele enviou o seu Filho, agradecendo a Jesus Cristo pela morte dele em nosso lugar, pela obra, pela lealdade, fidelidade ao Pai, pelo amor, pela paixão do Senhor Jesus. Nós somos tão pecadores que Jesus precisou morrer por nós, mas nós somos tão amados que Jesus optou por morrer por nós. Nós amamos ao nosso Deus, nós amamos ao Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa graça de o amar vem porque ele nos amou primeiro e se entregou por nós. Eu queria que você orasse e agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus, agradecendo pela oportunidade de você ter um relacionamento com ele, de conhecê-lo, de viver com ele, de ter um novo propósito, de ter vida eterna, de ser liberto de si mesmo, de ter o perdão, de ter um novo nascimento, de ser um embaixador de Cristo, um reconciliador, de ser alguém que tem uma missão a ser cumprida para a glória do Pai. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pelo perdão, obrigado pela tua obra. Nós te agradecemos, te louvamos e oramos para que a verdade do teu sacrifício, Deus, para que a verdade, Deus, da tua cruz, a verdade da tua graça nos transforme, que nos seja graça preciosa e jamais graça barata, que nos seja graça transformadora, que a tua graça nos transforme a cada dia. Te agradecemos pelo teu sangue derramado, pelo teu corpo partido e reafirmamos agora o nosso comprometimento com o Senhor, dizendo que nós te amamos e te adoramos e queremos viver aliançados com o Senhor para sempre. Obrigado, Jesus, pela nova aliança. Oramos em teu nome, Jesus. Amém. E em nome do Senhor, comamos todos juntos. E a palavra de Deus diz, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue, façam isso em memória de mim sempre que o beberem, pois cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Eu gostaria que agora você, aí na sua casa, com seus olhos fechados, você adorasse a Jesus e dissesse
a Jesus quem Ele é para você. Então diga aí com as suas palavras, quem é Jesus para você? O que Ele representa para você? Qual é a verdade dele para você? Então diga aí com as suas palavras. Jesus, Tu és a verdade, Tu és santo, Tu és precioso, Tu és a razão da nossa existência, Tu és adorado, Tu és o príncipe da paz, Tu és exaltado, Tu és o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Tu és o Senhor dos Senhores, Tu és o nosso remidor, Tu és o nosso salvador, Tu és de fato o nosso resgatador. Obrigado, Jesus Cristo. Tu és santo, Tu és lindo, Tu és o nosso amado. Te exaltamos, Jesus Cristo. Sejas adorado entre nós aqui como igreja. Aleluia. Bebamos todos juntos. Amém. Que o Senhor continue sobre a sua vida e que a presença de Jesus seja renovada em seu coração. Conforme a recomendação da palavra de Deus, que o Espírito Santo agora seja exposto, revelado, evidente, através de uma autoconfrontação. O Senhor nos diz: examine-se antes de comer e beber, pois quem come e bebe sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe julgamento contra si mesmos. Que o Espírito Santo de Deus nos leve agora a esta sondagem e nos faça mais próximos da sua graça e da sua presença. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por este momento. Oramos para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda paz, agora e para todo o sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e nós nos encontramos nas próximas programações.